As paz, amada igreja. Amém? Nós estamos voltando de férias. E uma férias, para mim, muito saborosa. Né? Eu estive lá com a minha pequenininha, com a minha geração, né? Minha netinha. Alguns já perguntaram e eu estou falando, está muito bem, está engordando. Faz aquilo que todo neném faz, né? Dorme, chora. Não chora não, ela é muito boazinha. Nem para comer ela chora, gente. Nem com fome. Ela só dorme e suja a fralda. E mama. Mas está bem, graças a Deus. Né? Alguns irmãos sabem e eu peço que, quando lembrarem, né, ore para que ela continue assim desenvolvendo. Ela nasceu prematura. Na verdade, era para ter nascido agora, né, dia 10 de dezembro. Mas ela não fez o tempo dela, né? Nasceu dia 11 de novembro. Foi uma bênção. Né? E nós vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu peço só que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Se de vez em quando eu parar, tossir um pouquinho, estou saindo de uma gripe. Né? E a gente ainda está tossindo um pouco. De vez em quando a voz some. Mas graças a Deus por isso, amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis. O pastor Bruno estava falando aqui, né, de lermos a palavra de Deus juntos. Vai ser um desafio. Desafio para aqueles que não têm esse costume, que é lamentável, né? Como é que conseguem ficar sem estar lendo a carta de amor que o nosso dono deixou para a gente, né? Isso aqui é uma carta de amor, onde ele ensina a sua vontade. E um desafio para quem já tem o seu planejamento de leitura. Né? Lê da sua maneira, uns lê só um capítulo, outros lêem 5 capítulos, e está ali na disciplina de ler todo mundo junto, meditando, e eu acho isso muito saudável, porque a igreja vai andar na mesma direção. Um vai ajudar o outro, né? Um vai falar, você leu o capítulo ontem? Como é que Deus falou contigo? O que você respondeu na pergunta que o pastor Bruno botou? Me dá uma cola aí. Vai ser muito bom, Bruno, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz por Deus ter dado essa direção, né? Muito feliz. É 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Eu mesmo não achei aqui ainda, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava de Amate e de Zevarfaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria, os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. E os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer, leve para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá, e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel. E lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os efafitas queimavam seus filhos a Adramaleque e Anamaleque, deuses de Zazafaim, mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdote
dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários e nos altos. E assim, eles adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio dos quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. E aqui vai falar mais, continuando, o que Deus mandou os filhos de Israel fazerem, que era obedecer. E quando eu li esse texto, né, o Senhor me falou muito sobre caminhando no discipulado. Esse é o tema do nosso texto hoje, caminhando no discipulado. Aqui a gente viu um povo que foram levados para morar na terra que estava vazia, porque o povo tinha sido levado em cativeiro. Então, o rei da Babilônia, o rei da Síria, trouxe gente de tudo quanto é lugar. Né? Se vocês verem, trouxe da Babilônia, de Cuta, de não sei mais aonde, para que habitasse naquela terra. Só que eles não conheciam o Deus daquela terra. E Deus, sabendo que aquela terra ali, foi Deus que consagrou o que ele fez, mandou leões para matar o pessoal que estava lá, porque não serviam a ele. Mas eles sabiam que aquele povo ali servia a um Deus. E falaram isso para o rei da Síria. Olha, os leões estão nos matando. Os leões estão matando porque a gente não sabe como servir aquele Deus. E foi enviado um sacerdote, ele falou, manda um sacerdote lá do povo de Israel para ensinar. E aquele sacerdote ensinou, mas não ensinou o caminho certo, ensinou de qualquer jeito, fez um discipulado errado, porque eles continuaram a queimar incensos para aqueles deuses dele, e se vocês notarem, eles matavam até os filhos dele em adoração. Terrível isso, né? Terrível. E eu fiquei pensando, né, que hoje em dia não é muito diferente. Se a gente pensar no homem, o homem, na sua criação, lá em Gênesis, a gente pode ver isso. Põe para mim, Felipe, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pula para o 27 agora. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora coloca lá no capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por que eu quis ler esse texto? Nós, seres humanos, temos uma necessidade do sagrado. Nós fomos criados assim, desde o primeiro homem. Desde o primeiro homem, nós fomos criados sagrado. Por isso que aqueles que estavam ali, que foram trazidos pelo rei da Síria, queriam conhecer o Senhor daquela terra, o Deus daquela terra, e queriam continuar nas suas idolatrias. Porque nós fomos criados com essa essência de sagrado. Sendo que quando teve o pecado, que está lá no capítulo 3 de Gênesis, o homem perdeu essa conexão com Deus. Ele perdeu essa essência que eles tinham nele, da imagem e da semelhança de Deus. Eles perderam essa essência que Deus colocou nele, porque o pecado quebrou isso. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa do Senhor, nos mantém longe do Senhor, nos deixa longe da vontade do Senhor, mas nós continuamos com esse desejo do sagrado. Se você for pensar hoje na criação, mesmo naqueles homens que estão longe de Deus, aqueles que não confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles têm o sagrado deles. Eles adoram as imagens de escultura, né? Eles se prostram diante de imagem de escultura, achando que aquela imagem da escultura pode fazer alguma coisa com eles,
podem estar. E cada imagem de escultura, se você perguntar a eles, eles vão ter uma história daquela imagem de milagre, de sagrado. Eu já fiz parte da igreja que adora imagem, né? Eu já fiz parte e eu cumpria direitinho, eu era de pastoral do batismo, eu era professora de catequese. Então, cada santo daquele, que eles chamam de santo, que é a imagem de escultura, tem uma história de sagrado. Fez um milagre. Para ser canonizado, tem que ser provar 2 milagres daquela pessoa que é beatificada. Então, há um sagrado. Mas também há um sagrado aqueles que cultuam mortos. Se você for conhecer, e eu também conheci, né, essa área da minha vida também, eu passei lá na culto aos mortos, eles também veem o sagrado ali. Eles cultuam os mortos para eles fazem alguma coisa, algum milagre, alguma intenção, alguma proteção. Até aqueles que não cultuam mortos, que não cultuam imagem de esculturas, que são chamados ateus, eles também têm o sagrado neles. Se você vê, eles têm como Deus da vida deles o dinheiro, a política, a razão deles. E isso se torna até uma idolatria para eles. Principalmente quando é envolvido em política, isso se torna uma idolatria, um sagrado para eles. O sagrado estava no coração do homem desde o começo. Como eu falei, foi quebrado. E aqui a gente vê isso também nessa história. Aqui, se você continuar o texto, eu não li tudo porque é um texto extenso, né, até o verso 41, vem falando que o Deus mandou eles fazerem e eles não fizeram. Estavam servindo a Deus de qualquer jeito. Eles serviam ao Deus daquela terra e serviam os seus outros deuses. Houve um discipulado falho. Eu creio que esse sacerdote que foi trazido lá dos cativos tivesse feito um discipulado eficaz, tivesse mostrado verdadeiramente o Deus de Israel, aquele Deus poderoso, a quem foi constituída aquela nação para servir, eles poderiam ter convertido aquele pessoal da Síria, aquele pessoal dos babilônicos, de Cute, de tantos outros, poderia ter confrontado eles sobre o Deus verdadeiro, o Deus único, que criou os céus dos céus e todas as coisas que nele há para nosso bem. Se você lê em Deuteronômio, fala isso, no capítulo 10, diz, ele fala assim um texto: o que te pede hoje, ó Israel, o Senhor teu Deus? Que o adore, que o sirva, que guarde os seus mandamentos e seus estatutos para o teu bem. Porque os céus e os céus dos céus e toda a terra Deus criou e deu aos seus pais e a vocês por amor a vocês. Deus criou todas as coisas sabendo de que nós precisaríamos de tudo que tem aqui nessa terra. Tudo foi criado por Ele. Ele poderia ter mostrado isso se fosse eficaz esse discipulado. Ele teve essa oportunidade. Quanto de nós não gostaríamos de ter essa oportunidade? Imagine, a gente lá no nosso trabalho, o nosso patrão chega e fala assim: olha só, eu quero que a partir de hoje você ensine sobre esse Deus que você serve. Quem não gostaria de ter essa oportunidade? Na faculdade. Mesmo sabendo a militância que tem nas faculdades hoje, eu já fui a algumas faculdades, acho que foi até a Jéssica que convidou a gente uma vez quando estudava lá na Estácio, não é, Jéssica? Que tinha um culto lá na Estácio, que era ali fora, na parte aberta ali fora, e as pessoas passavam por nós, e nós ali cantando, louvando a Deus. Você imagine se o reitor daquela faculdade chega para a Jéssica e fala: Jéssica, eu vi lá o culto que você faz, eu quero que a partir de hoje você ensine aqui na faculdade acerca do seu Deus. Será que ela ia perder essa oportunidade e ensinar mais ou menos? Só um pouquinho, só porque os leões fossem embora e eles não morressem mais?
e deixaria que eles continuassem no engano deles e no erro deles. Eu já participei também de formatura de faculdade, e a minha formatura do ensino médio foi assim, culto ecumênico. As faculdades também têm isso, né? Culto ecumênico, eu já participei, onde um padre e um pastor falam. Sem cabimento. Hoje em dia, para mim, isso, na época do ensino médio, eu achei até bonitinho aquilo, né? Puxa, lá o padre está falando. Chamaram um pastor também por causa dos crentes. Eu não era crente na época. Gente, é fazer a mesma coisa que esse povo aqui estava fazendo. Servindo a Deus e servindo aos outros deuses. Né? Então, nós não podemos deixar que o nosso testemunho, que o nosso discipulado seja assim misturado, mais ou menos, feito de qualquer jeito. Né? Deus tem me cobrado muito isso e eu creio que duas coisas me têm feito muito pensar nisso, sobre aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego, o meu testemunho. Um é porque essa época do ano a gente fica mais reflexiva mesmo, né? Chega essa época do ano, a gente fica pensando o que nós poderíamos ter feito de diferente do que nós fizemos nesse ano, como fazemos projeções para o ano 2026. E quantas vezes a gente faz projeção e não consegue chegar até lá. E também vendo a minha pequena Mariana, vendo a descendência, vendo a palavra de Deus se cumprindo. E eu falando, que responsabilidade. Se eu já orava pelos meus filhos, Analídio e Cláudio Edson, agora eu vou orar mais ainda. Vou orar mais ainda, porque não é somente dar alimento, da escola, da casa, da roupa, não. Isso faz parte. Mas isso o ímpio também dá. Nós damos muito mais, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Né? E eu comecei a pensar como nós como cristãos, nós, e agora eu quero chamar a responsabilidade para nós. Hoje nós estamos no culto que é de ensino, de estudo, né? E eu, pensando um pouquinho nós como cristãos, como é que o nosso discipulado pode ser um discipulado eficaz? Não um discipulado mais ou menos, que nem esse sacerdote fez aqui, não. Mas um discipulado eficaz. E pensando, né, quando eu pensei nisso aqui, eu pensei na pequena Mariana, né, eu botei assim, como devemos, e como então temos que discipular, como tem que ser o discipulado do cristão, como é que temos que fazer esse discipulado? Primeiro, começando em nossa casa. Você consegue compreender isso? Que a nossa casa é o primeiro lugar que nós temos, né, costumam dizer, a nossa primeira igreja, nosso primeiro campo missionário, nosso primeiro campo de discipulado. Vamos ver isso? Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, eu amo esse versículo. É um versículo muitas vezes ensinado, muitas vezes falado, em chá de bebê, chá de fralda, muitas vezes é ensinado. Só que muitas vezes as pessoas, elas não pensam num pequeno detalhe aqui. Aqui não diz, ensina a criança qual o caminho que ela deve andar. Não, ensina a criança no caminho. E para você ensinar a criança no caminho, você anda junto. Né? Não é alguém chegar assim, como é que eu chego na sua casa? Olha, você pega aqui, vai ali. Ou não é isso. Como é que eu chego na sua casa? Vamos comigo que eu vou te ensinar o caminho. Eu vou andar com você até lá em casa. É ensinar no caminho, andando junto com a criança. Andando junto lado a lado com a criança. E a promessa, que quando ele se tornar velho, não vai se desviar. Mas é muito mais profundo ainda do que simplesmente um único versículo. Deus deixou ainda registrado lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 1. Deuteronômio 6, a partir do verso 1.
São esses os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fosse ensinado a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometem. Escutem, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinais na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E vocês escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amado, não é somente uma vez, não. Vocês viram ali? É sempre. É deitar, é levantar, é caminhar, é comunhão à mesa, é ensinar o estatuto, ensinar os seus filhos a amar isso aqui. Que coisa linda agora, que oportunidade que nós como igreja vamos ter de pegar os nossos filhos e falar, olha, nós vamos obedecer aqui o chamado que o Senhor deu, através do pastor Bruno, como igreja, vamos ler tudo junto. Você vai ler junto com a gente o capítulo 1 e 2. 2 capítulos por dia, rapidinho você lê isso. Amada, e muito mais, a sua casa, ela vai ser testemunho para os seus vizinhos. Diz que tem que escrever nos umbrais da porta a palavra de Deus. Muitas vezes você não vai colocar versículo, não. Mas as pessoas vão saber que ali é pessoas diferentes, que ali mora um povo de Deus, porque você vai andar, você vai discipular, os seus filhos vão ser diferentes. Os seus filhos vão ser diferentes na brincadeira da escola. Os seus filhos vão ser diferentes na brincadeira com os vizinhos. Você não vai ter sincretismo religioso na tua casa. Você sabe que às vezes os crentes têm sincretismo religioso dentro de casa? Diz crente e ensina os filhos a acreditar em Papai Noel. Isso é sincretismo religioso. É ensinar os seus filhos a idolatria da igreja romana. É uma mentira. Os seus filhos vão ser diferentes. Os seus filhos vão crer naquilo que a palavra de Deus fala, porque você vai ensinar. Os seus filhos vão fazer a diferença. Eu creio em crianças cheias do Espírito Santo. Eu creio em crianças que falam para outras crianças sobre o amor de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio em adolescentes que rejeitam esse mundo, com tudo isso que o mundo está oferecendo, tudo que a rede social está oferecendo, que o celular está oferecendo. Eu creio que nossos filhos não vão mais precisar de celular para ficar quieto na igreja, porque vão ser ensinados no temor do Senhor e ter reverência dentro da casa do Pai. Essa casa aqui é do nosso Pai, onde todos nós como irmãos estamos reunidos para estarmos glorificando o nome dEle. Eu creio que os nossos filhos vão cobrar de nós, por que a gente não está indo à igreja? Eles vão dizer, eu tenho aulinha hoje lá na salinha, por que eu não vou para a igreja? Você já pensou nisso? Que bênção vai ser os nossos filhos amarem o Senhor a esse ponto, de fazer a diferença? Os nossos jovens fazerem a diferença? Ah, amados, isso é uma coisa sobrenatural, e Deus diz que nós vamos nos multiplicar na terra. Essa multiplicação é natural, sim, eu creio nisso também. Eu creio que Deus vai abençoar a Estéreo
com a Sendo Alegre, mãe de filhos. Eu creio que nós vamos ver a nossa geração. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida aqui para ver a nossa geração, nós vamos ver. Eu creio nisso, mas também nós vamos multiplicar, fazendo testemunho, dando testemunho, discipulado, aonde nós estivermos, aonde nossos filhos estiverem. Fazer a diferença. Fazer a diferença, amados. Fazendo a diferença, amém? Mas ainda, o Pai me deu ainda um outro motivo que nós temos que discipular, fazer discípulos. E esse aqui é por todas as nações. Nós temos sido chamados para isso. Mateus 28, um texto muito conhecido. Mateus 28, 18 até o 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Acabou aí? Acabou. Então, amados, nós somos ordenados pelo Senhor. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso foi ordenado a cada um de nós. Aí você pode me dizer assim, mas pastora, aqui está dizendo que eu vou fazer discípulo de todas as nações. Eu nunca nem saí de Campos. Eu não conheço nem a cidade vizinha. Como eu posso ir por todas as nações? Nós já aprendemos isso aqui. Nós já aprendemos isso com o nosso pastor, que está na glória com o Senhor. Nós fizemos missões indo, orando e contribuindo. Você tem feito nações, tem feito os discípulos? Amados, cada vez que o pastor Rony, lá em Dom Basílio, e agora o Denis também, faz um discípulo, nós estamos fazendo discípulo junto com ele. Nós estamos fazendo um discípulo junto com ele. Cada vez que o pastor Rony batiza uma pessoa ali, nós estamos ali fazendo discípulos. Nós, como igreja, não é só porque nós enviamos eles e temos a responsabilidade financeira. Não, as nossas orações. Eu não sei aqui quem já viu postagem do Rony, o louvor lá, que bênção. Gente tocando violão, tocando bateria, tocando teclado, cantando. Antigamente era só ele, Keila e ele, Keila e ele. Agora está crescendo, fazendo-se discípulos. Nós agora vamos fazer discípulos lá no Ribeirinho. Amém? Isso, amém mesmo. Nós vamos fazer discípulos lá no Ribeirinho. Mas também nós podemos fazer missões urbanas. Fazer discípulos aqui, amados. Eu e o pastor Alexandre, nós fazemos sempre uma oração juntas. Que nós não venhamos estar morando onde a gente mora somente para se abrigar. A gente sempre faz essa oração. Nós não queremos estar aqui somente para se abrigar. Nós queremos ser referencial aqui. Nós queremos fazer discípulos aqui. Nós queremos pregar o evangelho aqui. E Deus tem dado resposta para nós isso. Nós temos visto o fruto ali onde a gente mora. Da onde nós morávamos antes também, vemos frutos de pessoas que se renderam ao Senhor Jesus, porque nós não moramos na nossa casa somente nos abrigar da chuva e do calor para dizer que temos uma cama para dormir. Isso ali Deus dá para todos. É graça comum do Senhor. Até o ímpio tem. Mas o Senhor nos dá isso com uma, vamos dizer assim, não é artimanha que eu quero falar, não. Um propósito naquele lugar. Deus nos dá um propósito ali para a gente conhecer a vizinhança, para a gente conhecer o costume do lugar, para a gente poder se fazer conhecido. Eu moro hoje na casa que minha filha morava. Quando ela foi para o Espírito Santo, nós fomos morar na casa dela, que ela pediu para a gente tomar conta da casa dela. E ela fala, quando a gente começa a conversar um pouco lá do condomínio, e falar do condomínio, ela falou: mãe, a senhora mora lá menos tempo que eu e já conhece quase todo mundo. Eu morei lá tanto tempo, falei, porque eu não moro ali.
ali é um campo missionário. Deus me mandou ali para fazer discípulos, para falar do Evangelho, para orar por aqueles que não conhecem Jesus, e aqueles que estão desviados também têm que voltar para o reino dos céus. Eu não quero estar ali à toa, não, filha. Falei, você deveria fazer isso a mesma coisa aqui em Marataízes. Começar a orar por esse lugar. Tem muita igreja aqui em Marataízes, mas você tem um campo missionário aqui. Amado, nós temos que ter isso na mente. Nós somos chamados para fazer discípulos por toda a terra. Por toda a terra. Por onde o Senhor nos enviar. Quem sabe um dia Deus não vai mandar cada um de nós para um lugar. A pastora Juliana já foi para a África também fazer missões. Né? O pastor Bruno também foi para a África fazer missões. Quem sabe Deus um dia me chama, me leva para Portugal. Eu estou esperando o dia. E pastor Alexandre, se eu não for, eu já estou indo. Eu já estou indo em oração, sustentando os missionários que estão lá. Amados, Deus conhece cada um de nós e quer nos usar do jeitinho que nós somos. É só nós nos dispormos a obedecer a palavra dele. Amém? Mas ainda eu pensei em mais um ponto somente, para a gente estar meditando, que nós temos que fazer discípulos na igreja. Aí você pode me perguntar, como pastora, na igreja não precisa fazer discípulo, todos nós somos discípulos de Jesus. E eu te confesso que quando eu pensei nisso aqui, eu pensei num texto que se encontra lá em João 6, 68. João 6, 68. Eu vou ler só esse versículo e vou depois contextualizar. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse texto aqui, se você for ler o começo, né, de João 6, o Senhor começa a dizer que Ele é o pão da vida. Que Ele é, que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O Senhor estava ensinando isso, e Ele começa a falar da vida eterna, começa a fazer o ensinamento, que nós temos que estar no Senhor. E os versículos anteriores a esse aqui que nós lemos, diz que as pessoas começaram a sair. As pessoas se levantaram, começaram a sair, porque aquele discurso era muito duro. Eles não estavam suportando o ensinamento. E ficaram somente os discípulos, que depois foram chamados de apóstolos. E Jesus pergunta a ele, vocês também não querem, não? Vocês também não querem ir embora, não? Ele falou, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aqui na igreja nós temos ensino, sim. Nós temos culto de quarta, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos a vide. Agora estamos sendo exortados a ler a Bíblia como congregação. Mas eu quero perguntar a você, você já teve a curiosidade de, num dia de quarta-feira, abrir o YouTube e ver quantas pessoas estão assistindo? Eu tive essa curiosidade porque, quando eu estava na casa da minha filha, eu não deixei de participar. Eu estava assistindo um culto lá. E eu tive a curiosidade de ver quantas pessoas estavam assistindo. Depois, se você tiver curiosidade, abre lá no canal do YouTube e vê. Aí você vê quantas pessoas estão assistindo e quantas pessoas tem aqui hoje. Sabe quantos membros nós temos aproximadamente? 350 membros, aproximadamente. Eu não creio que o restante que não está assistindo e que não está aqui não estejam todos trabalhando em escala. Escola está de férias. Poucas escolas não entraram de férias ainda. Mais os professores que estão em conselho de classe, essas coisas. Mas os alunos não estão nem indo mais. Aonde está esse povo todo, gente? Essa igreja tem ensino, sim. Nós temos sido ensinados pelo Senhor.
E na escola dominical? Eu assisti também, lá em casa que eu falo, no Marataízes. Eu assistia a escola dominical. Quando a Mariana deixava, eu assistia lá. Senão eu ia com meu celularzinho atrás com a Mariana junto. Vê também, faz isso também. Vai lá no canal do YouTube, vê quantas pessoas estão assistindo a escola bíblica e quantas pessoas tem aqui. Amado, nós precisamos fazer discípulos. Nós temos que dizer para aquele irmãozinho nosso que nós amamos. Não é brigar, gente. Não é brigar, é ensinar. Ensinar não é brigar, é mostrar o caminho. É mostrar que nós precisamos estar aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar como congregação. Nós temos, sim, a nossa devocional em casa e não devemos abrir mão disso. Mas nós precisamos estar discipulando os nossos irmãos que não têm esse costume, amados. Eu sei que tem uns que têm dificuldade, né? Eu sei que tem uns que trabalham por escala. Sim. Eu sei que na época da escola tem muita gente que estuda à noite. Sim. Mas nós precisamos discipular, porque tem muitos irmãos nossos, amados, que estão em apatia espiritual, que estão dormindo espiritualmente. E sabe quem é que o Senhor usa para acordar esses irmãos? Eu e você. Deus nos usa. Em Efésios diz assim: desperta, ó tu que dormes. Efésios 5,14. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá ou iluminará, dependendo da versão. Aqueles que estão em apatia espiritual estão no sono que leva à morte. Estão longe, estão perdendo a essência do ensino, a essência de estar congregando, a essência de estar na casa do Senhor. Nós não estamos aqui somente para passarmos o tempo, porque não temos nada para fazer, não. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para sermos discipuladores. Deus nos chamou para isso, Deus nos comissionou para isso. Mas ainda dentro desse discipulado da igreja, tem um outro discipulado que nós precisamos aprender, que é o discipulado da comunhão. Você sabe que isso também é um discipulado da comunhão? Atos 2, e a gente vai ler só esse último texto, Atos 2, 42. É um texto tão conhecido, que eu acho que eu nem precisava ler, mas eu vou ler para que isso entre dentro de nós, para que a palavra de Deus entre e faça morada. Do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina do apóstolo, ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, Rosane começou aqui um momento de louvor, falando que ela está sendo confrontada a orar mais com autoridade e com ousadia. Mas você vê que isso é um discipulado que Deus nos dá para a comunhão? Eles estavam na doutrina do apóstolo, ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Um queria ajudar o próximo, um queria ajudar aquele seu irmãozinho. Você está vendo que o irmãozinho não está bem, ele ajuda. Aqui ele fala de financeiramente. Isso Deus pode te usar, sim. Ajudar o seu irmão financeiramente. Que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda faça. Ninguém precisa saber disso. Mas você, na comunhão, no discipulado com o seu irmão, você vai dizer: meu irmão, você não está conseguindo caminhar?
Vem aqui, eu te ajudo. Vamos junto, vamos caminhar junto, vamos perseverar junto. Aqui eles estavam diariamente na igreja. Eu creio que todos sabem que nós temos aqui a igreja aberta diariamente. Todos os dias pela manhã a igreja está aberta. Diariamente. Eu confesso para vocês, eu não venho todo dia. Não venho. Mas se você é como eu, que pode vir 2 vezes na semana, venha. Amados, era junto, era unânime. E eles tinham graça perante o povo. O povo reconhecia que aquele povo era diferente. E diz que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam ser salvos. Por causa de quê? Da comunhão da igreja. Amados, eu não sei vocês, mas eu, quando estudei isso aqui, vi tantas falhas minhas, tantas falhas, e eu não me envergonho de dizer isso, não. Não me envergonho mesmo. Nós somos falhos, nós erramos, e quando o Senhor permite que a palavra dele chegue até nós, é porque Ele quer nos mudar para que nós sejamos igual a Ele, para que nós façamos a vontade dEle. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar o meu discipulado em muitas coisas. Eu hoje conversava com o meu marido e falava para ele como é difícil. Filhos tem cada época tem a sua etapa de filhos, mas você ser mãe e pai de filho casado e filho adulto é uma outra etapa. Para criança você fala, é assim e ponto. Faça assim e ponto. Né? Mas adulto já não é mais o tanto ponto, tem a vírgula. Tem a vírgula quando é adulto. Né? E quando é casado, que já constituiu sua família, que tem a família dela, e você precisa discipular, mostrar, ensinar. Deus ensina, amado. Deus ensina a gente em cada área. Deus vai te ensinar a lidar com os seus filhos, se é na época do ponto ou na época da vírgula. Deus vai ensinar. Deus vai ensinar, jovem, você que teus pais ainda não estão aqui. Deus vai ensinar você a discipulá-los, fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, nas férias agora. Não tire férias do Senhor. Não tire férias do Senhor. Essa palavra aqui Deus me deu, eu lá em Marataízes, nas minhas férias, nas minhas férias cuidando de Mariana. Porque eu não abria mão. Apesar de estar lá para ajudar minha filha em tudo, eu não abria mão de estar com o Senhor. E a gente tem que fazer isso, amado, para que o nosso discipulado seja eficaz. Amém? Eu queria convidar a igreja para estar de pé, chamar o pastor Bruno. Eu não sei você, mas eu preciso que o pastor ore por mim, para que nessas áreas que eu achei como deficitária, eu possa estar buscando o Senhor e aprendendo nele a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Que o Senhor possa nos despertar para que a gente possa fazer discípulos na nossa casa, nas nações, na casa do Senhor, mas sobretudo que o Senhor possa aprofundar as nossas raízes nele, nos fazer crescer emocionalmente, maturidade espiritual, para que possamos cumprir os propósitos do Senhor. E com isso, esse discipulado possa vir de forma natural, como consequência de uma vida aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai. Nós queremos adorar o Teu nome, Te bendizer, Pai, Te louvar nessa noite. Queremos, Pai, Te agradecer por essa palavra que foi liberada nessa noite. Pai, uma palavra que nos chama a atenção, que nos exorta, Senhor, a nos voltarmos mais para o Senhor, a estarmos mais atentos, Pai, atentos àquilo que o Senhor
tem nos falado nesse tempo, Pai. Nós queremos, Pai, poder cumprir os Teus propósitos, Pai, e, sobretudo, cumprir o propósito de anunciar o Teu Evangelho, de fazer o Teu nome, Senhor, conhecido, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, e com isso que nós possamos estar fazendo discípulos, Senhor, que nós, Pai, na nossa casa, que nós possamos estar, Pai, dentro do nosso lar, na nossa intimidade, entre os nossos familiares, nos debruçando sobre a Tua palavra, tendo tempo de oração, nos inclinando, Senhor, e nos rendendo diante do Senhor dentro do nosso lar. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser exemplo para os nossos filhos, que possamos ser exemplos para os nossos pais, que possamos ser exemplo para os nossos familiares, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos anunciar o Teu Evangelho por onde formos, Pai, seja nas nossas escolas, faculdades, no nosso trabalho, ó Deus, aonde estivermos, Senhor, possamos refletir, Pai, a glória do Senhor, possamos, Pai, manifestar a semelhança do Senhor e anunciar o Teu Evangelho, Pai, e na Tua casa, Jesus, que nós possamos, Pai, colocar em prática a comunhão, Pai, nos dedicar ao ensino da Tua palavra, Pai, que possamos, Pai, ter empatia com o irmão, ó Deus, possamos nos aproximar, Pai, nos vincular mais aos nossos irmãos, ó Deus, e com isso, Pai, fazer com que o Teu Evangelho cresça dentro de nós e através de nós na Tua casa, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na paz, irmãos.